A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Anderson. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de bibliologia. Nesta feita, estaremos dando continuidade ao assunto pautado sobre autores do Antigo Testamento. No outro vídeo, nós estávamos falando sobre os autores do Antigo Testamento. Falando sobre Moisés, sobre Josué, paramos falando de Samuel, que foi aquele que foi a ponte, que Deus utilizou como ponte para a transição entre o período dos juízes para o período monárquico, dos reis, né? Falamos também que, na nossa visão, Samuel é um tipo de Cristo, no sentido ministerial. Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. Profeta, juiz e sacerdote. Um pouco diferente, mas teve 3 ofícios aí. Jesus foi profeta, rei, profeta, sacerdote e rei. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Autores do Velho Testamento também fora, juntamente com Samuel, temos Esdras. Significa auxílio. Temos Neemias, que em hebraico é Jeová conforta. Temos o Esther, em hebraico estrela. Jó, em hebraico voltando para Deus. Filho de Isacar e temente a Deus. Gênesis 46, verso 3 e Jó 1:1. Davi, em hebraico, amado, sendo ele o 8º filho de Jessé. Atos, capítulo 13, versículo 22. Tornou-se o 2º rei de Israel, ungido por Samuel na cidade de Belém. Temos também como autores do Antigo Testamento Salomão, em hebraico pacífico, filho de Davi e Betseba, natural de Jerusalém, e teve seu nome trocado por Deus para Gedidias, em hebraico amado de Jeová. Temos também Isaías, em hebraico Jeová é salvação. Temos também Jeremias, em hebraico Jeová estabelece, ou Jeová rejeita. Ezequiel, em hebraico Deus fortalece. Temos também Daniel, em hebraico Deus é meu juiz. Temos também Oséias, em hebraico salvação, Deus é salvação. Temos Joel, em hebraico Jeová é Deus. Temos Amós, em hebraico carregador de fardo, natural de Tecoá. Temos Obadias, em hebraico adora a Jeová. Temos Jonas, em hebraico pomba. O início do seu ministério foi o término do ministério de Eliseu. No início do ministério de Jonas foi o término do ministério de Eliseu. Temos Miqueias, em hebraico é quem é semelhante a Deus. Temos também Naum, em hebraico é consolação. Temos também Abacuque, em hebraico é abraço ardente. Temos Sonfonias, em hebraico é Deus escondeu-se. Temos Ageu, em hebraico é festivo. Suas profecias encontram-se nos livros de Esdras, Neemias, e foi conhecedor do primeiro templo antes de ser destruído.
já na sua idade avançada, estimulava o povo para a reconstrução da casa de Deus. Confira Ageu 1:1 ao Esdras, capítulo 1:1 ao verso 5. Zacarias, temos Zacarias, em hebraico é Jeová se lembra. A missão de Zacarias, como a de Ageu, era de incentivar os povos hebreus que voltaram do cativeiro a reconstruir o templo. Temos também Malaquias, em hebraico, mensageiro de Deus. Pouco se sabe sobre Malaquias, porém ele profetizou em séculos depois de Ageu e Zacarias, aproximadamente. Irmãos, esses são escritores do Velho Testamento. Esses são os personagens que tiveram escritas no Velho Testamento. Vamos agora para a terceira parte, que é os livros e suas divisões. Os livros e as suas divisões. O Antigo Testamento, composto por 39 livros. O Antigo Testamento é composto por 39 livros. Título este aplicado por Tertuliano e Orígenes. A palavra testamento vem do vocábulo grego diateque, que significa aliança ou concerto. A Bíblia, como verdadeiro testamento divino, concede ao homem o direito de religar-se ao Criador. E isto era possível através do sacrifício no Antigo Testamento. Compreende-se que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes. A compreensão que se tem é que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes. Quais são elas, né? Os livros da lei, mais conhecidos como Pentateuco, onde penta significa 5. Nos manuscritos hebraicos, esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, formavam um só pergaminho contínuo e sem divisão. Embora eles foram chamados em 2 Crônicas 34:14, e o livro da lei do Senhor, chamado de o livro da lei do Senhor. Eles tratam da origem de todas as coisas e do estabelecimento da nação de Israel, escritos por Moisés, aproximadamente no ano de 1450 a 1410 a.C. Isso é uma base, não é uma certeza absoluta, é um cálculo que é feito, uma base. Gênesis significa origem ou princípio. Na realidade, aqui, a nossa apostila aqui está... o escritor aqui está falando que Gênesis significa origem ou princípio. Deixa eu pontuar isso aqui melhor, irmãos. Gênesis, na realidade, é uma palavra que vem do grego, quer dizer origem, que foi uma tradução feita pela Septuaginta, mas o nome original primário é Bereshit. Bereshit quer dizer princípio. Gênesis quer dizer origem. Na realidade, o mais correto a se dizer é que o nome de Gênesis, significado, o nome de Gênesis, para a gente ter um entendimento melhor, aquele Gênesis vem do grego, que é origem, mas no hebraico Gênesis aparece sendo Bereshit, que quer dizer princípio. Origem fala de onde se originou. Então eu acho que a palavra hebraica ela é mais fiel ao sentido do livro, porque ela fala de princípio, primeiro, coisas primárias, coisas que primárias, primeiro. Origem é da onde saiu, da onde surgiu, né?
Eu acho que o hebraico ele é mais fiel nesse sentido, de colocar o livro no seu devido lugar, porque realmente fala de princípios, de coisas primárias. No princípio fez Deus os céus e a terra. Você entendeu? Primeiro criou Deus a todas as coisas no princípio e tal. O primeiro homem, Adão e Eva e tal. Então, o livro de Gênesis está ligado à origem das coisas, ao princípio das coisas, né? Ao princípio das coisas. Então, o termo hebraico ele é mais fidedigno ao sentido do que o livro representa do que a expressão grega, que tem a ver com origem, né? Mas o escritor aqui colocou origem. Baseado na tradução da Septuaginta, podemos afirmar que este livro traz o relato do início de todas as coisas, criação do homem, dos animais, formação do universo. Este livro pode ser mais bem compreendido utilizando-se de suas 5 divisões. Quais são as 5 divisões que nós temos em Gênesis? Em Gênesis nós temos 5 divisões. Do capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1. Capítulo 1 o capítulo 2. Criação. Trata da criação. Capítulo 1, do verso 1, do capítulo 2 ao 25, do verso 20 ao verso 25, capítulo 2, verso 1 ao verso 25, você, quer dizer, o capítulo 2, do verso 25 em diante, você tem a criação, a queda e a redenção se compreende no capítulo 3, verso 1 ao capítulo 4, do verso 7. Diversas descendências. Você tem no capítulo 4, ou seja, a origem dos povos, né? Capítulo 4, versículo 8, capítulo 7, versículo 24. Do dilúvio a Babel. Você tem no capítulo 8, verso 1, ao capítulo 11, verso 9. Da chamada de Abraão à morte de José. Capítulo 11, verso 10, a capítulo 50, verso 26. Isso é uma apresentação do Dr. Scofield, né? Tirado da Bíblia Scofield ali, do resumo. O nome Gênesis em hebraico é Bereshit, viu aqui? Lá é o que eu estava falando. O nome Gênesis em hebraico é Bereshit. Neste livro, Cristo, como tema central, é apresentado como a semente da mulher. Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, Cristo é apresentado como a semente da mulher. Essas são algumas dos livros e divisões, divisões dentro do Velho Testamento, né? Nós estamos aqui no estudo de bibliologia. Em Êxodo, o livro de Êxodo significa, no grego, saída. O livro de Êxodo, no grego, significa saída. Está ligado à saída do povo, né? No hebraico já não aparece assim, certo? O livro de Êxodo, no hebraico, já não aparece assim. No grego é saída, porque é uma visão da Septuaginta totalmente diferente. Aí no hebraico você vai ter o nome de Êxodo apresentado como Shemot. E chamou a Moisés, né? Do capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés. É Shemot. Êxodo significa, no grego, saída. A palavra êxodo, que quer dizer imigração,
de um povo inteiro. Hebreus capítulo 11, versículo 22. A palavra-chave neste livro é redenção. Êxodo 3, 7 e 8. No livro de Êxodo, Cristo, como tema central, é o Cordeiro Pascual. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro, como tema central, ele aparece, Jesus Cristo aparece como Cordeiro Pascual. Em Êxodo, ele é a semente da mulher. Em Levítico, ele aparece como Cordeiro Pascual. Êxodo capítulo 12, versículo 27 e 28. Levítico, a versão grega da Septuaginta, classificou o livro como nome de Leviticon ou Levítico. Significa a respeito dos levitas. Essa é uma visão da Septuaginta. A Vulgata, versão latina antiga, intitulou o livro de Liber, Levíticos, do qual originou-se o nome Levítico. Para uma melhor compreensão, podemos dividi-lo em duas partes. Para uma melhor compreensão, podemos dividi-lo em duas partes. Primeira parte, o sacrifício caminhando para Deus. Levíticos 1, 10, 20. Segunda parte, a santificação andando com Deus. Levíticos 11, 27 e 34. A palavra sacrifício encontra-se 42 vezes, sacerdote 189 vezes, sangue 86 vezes, santo 87 vezes, isso em Levítico. Expiação, a palavra expiação em Levíticos aparece cerca de 45 vezes. Podemos observar aqui a grande relatividade entre Deus e os sacerdotes levíticos. No livro de Levítico, Cristo, como tema central, é o sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 4. Levíticos, Cristo aparece como sumo sacerdote. Então, em Números, este livro tem como palavra-chave a peregrinação do povo judeu a Canaã. Em grego se lê aritmoi, chamado de Números, por causa de dois grandes recenseamentos que foram ordenados por Deus. Números 1 ao versículo 2. Tendo o primeiro recenseamento entre os homens, mulheres e crianças, somando um total de aproximadamente 3 milhões de pessoas, uma população 4 vezes maior que a população de São José dos Campos. Em Números, Cristo é apontado como nuvem de dia, proteção e coluna de fogo à noite, guia. Números capítulo 9, versículo 15 ao 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 14, versículo 14, certo? Agora vamos para o último aqui. Deuteronômio. Este nome, com origem do grego, quer dizer repetição da lei. Palavra-chave é
obediência. Cristo, como tema central desse livro, é apresentado como o profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15 em diante, você vê isto. Em grego, deuteronomion, touto, que significa segunda vez. Porque são citados aí, você vê, algumas questões que Moisés já tinha, ele vai novamente recitar. Os livros históricos. Deixaremos para o próximo livro, para o próximo vídeo, os livros históricos. Nós falamos de Gênesis, que ali narra a criação. Gênesis é pontuado pela criação de todas as coisas, pelo princípio, origem, né? Como você queira lidar com o tema aí, com a colocação, mas para mim o mais indicado a ser utilizado é Bereshit, que quer dizer princípio. Gênesis é o livro dos princípios, certo? Depois você tem Êxodo. Depois de Êxodo, você tem Levíticos. Você tem Êxodo, você tem Gênesis, Bereshit, que é princípio. Você tem Êxodo, que é Shemote, chamou Deus. Você tem Levíticos, que é chamado de Vaikra. Você tem Números, e Deuteronômio. Depois nós estaremos lidando com os livros históricos.